Olá pessoal, aqui é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Estatuto do Idoso, agora no artigo 13. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Então, estamos tratando aqui dos alimentos, que é esse dever de prestar alimentos ao idoso e ao direito do idoso de ter esses alimentos, ou seja, ter aí e receber uma certa quantia para que ele possa se sustentar, para que ele possa comprar o remédio por parte dos parentes, daqueles que têm essa obrigação de prestar esses alimentos. Ou seja, o idoso ele não pode ser desamparado, ele tem que ser auxiliado financeiramente quando ele não tiver os recursos necessários, né? E aqui o artigo 13 ele amplia as possibilidades e garante mais direitos a esse idoso que está necessitando uma prestação de alimentos. As transações relativas a alimentos, ou seja, os acordos, qualquer relação que for negociada quanto à pensão dada ao idoso, né, quanto aos alimentos prestados ao idoso, essas transações podem ser feitas perante o promotor de justiça ou defensor público. Ou seja, por exemplo, um filho de alguém, ele deseja prestar alimentos e aquele idoso deseja receber. E nisso há uma controvérsia e tudo mais, então é necessário fazer aí um acordo sobre qual é o valor, sobre quando é que vai ser prestado, etc. Tudo isso normalmente seria estabelecido em uma sentença judicial. Porém, em se tratando do idoso, é possível de se fazer um acordo junto ao promotor de justiça, junto à defensoria pública, e isso ter uma certa validade, ter efeito de título executivo extrajudicial. Ou seja, título executivo extrajudicial é um procedimento mais célere, mais rápido para ser cobrado, né, junto aí à legislação processual civil. Então, o que é feito aqui o artigo 13 é para facilitar com que o idoso ele receba a prestação de alimentos, evitando a burocracia e a demora da própria justiça, né? Porque se fosse em um caso de pensão de alimentos, seria necessário primeiro entrar com a ação judicial para depois, vista as partes, né, ser feita a defesa, depois apresentado todas as provas e o juiz iria decidir sobre a prestação de alimentos. No caso do idoso, basta se deslocar à Defensoria Pública, se deslocar ao Ministério Público, as partes interessadas celebram um acordo e nisso já é feito um título executivo extrajudicial. Esse título executivo extrajudicial estabelece aí uma forma do idoso poder cobrar, se não for cumprido aí esse acordo, né? E pode ser cobrado judicialmente, então, mas porém com uma forma mais célere e mais prática para aquele idoso. Então, existe essa possibilidade, né, de fazer transações relativas aos alimentos junto ao promotor de justiça, junto à defensoria pública, que, feito aquele acordo, ele irá referendar, né, o promotor ou então o defensor irá referendar, ou seja, irá assinar, e aquilo passará a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Lembrando sempre que não há uma necessidade de homologação judicial para que esse acordo tenha uma força de título executivo, né? O único requisito é basicamente que seja referendado pelo promotor de justiça, né? Ao contrário dos outros títulos, que normalmente tem que ter uma homologação judicial, ou seja, tem que ter uma concordância do juiz. Nesse caso, basta ter aí um acordo celebrado junto e que o promotor assine. Isso já terá o efeito aí de título executivo extrajudicial. Então, esse é o artigo 13 do Estatuto do Idoso.